Amém. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui de uma forma diferente agora, pregando. E acho que eu vou explicar para vocês como eu vim parar aqui primeiro, né? Nem sei como eu vim parar aqui também. Mas foi assim, o pastor Nivaldo disse que gosta como eu estou me movimentando. As câmeras não vão gostar muito como me movimentar, mas eles vão ter que se virar aqui, ó. Mas assim, uma das coisas que aconteceu, eu tinha a palavra para os jovens, que a Nath é a líder dos jovens e a gente acompanha os adolescentes. Eu tinha a palavra hoje dos jovens. E terça-feira o pastor Nivaldo me passou o tema que eu ia pregar na Academia do Quebrantamento. Então eu tinha que me concentrar duas palavras, hoje e amanhã, e hoje de noite, né? E amanhã é outra palavra. E aí, o que aconteceu? Na sexta-feira, o pastor Célio, que ia pregar hoje, ficou doente. E eu já tinha em mente a palavra para os jovens, né? Mas é diferente a palavra para os jovens e a palavra para o adulto. Os jovens conseguem interagir mais. Então, se vocês quiserem falar, não tem problema, não pode falar, não. Mas, assim, o que acontece? A Nathalie chegou para mim e disse: olha, o pastor Célio está doente. Que palavra tu tem hoje? Que palavra tu tem no Libertim? Não, é a mesma, mas eu bem inocente. Não, é a mesma palavra. É a mesma palavra. E tu já tem ela pronta? Tem na minha cabeça, eu tenho que escrever, tem na minha cabeça. Mas o pastor Célio está doente, ele não pode pregar, tu assume isso? E aí eu fiquei acho que 10 segundos de silêncio, né? Pensei, falei com Deus naquele momento, que aí nesses momentos a gente fala com Deus, né? A gente lembra que tem um Deus. Aí eu falei, sim, pode marcar, eu já tenho a palavra, tranquilo. Mas tu tem a do quebrantamento? Tem. Aí foi onde agora eu parei neste lugar. E eu brinco um pouco para descontrair, até para eu não ficar nervoso, que é a primeira vez que eu estou pregando aqui e tudo mais. Mas é muito de respeitar a casa de Deus e respeitar o Senhor. Eu quero trazer a melhor palavra para vocês. Eu brinco assim, mas é o meu jeito. Mas este lugar aqui é santo. Onde eu piso é santo. Quando eu estou cantando, quando estou fazendo, este lugar aqui é santo. E aqui onde vocês estão pisando é santo. E precisamos pensar nessa questão da adoração. Eu não ia falar, mas acho que Deus está me pedindo para me falar uma coisa que eu não ia falar. Acho que faz uns 2 anos atrás, a Nathalie chegou para mim e disse: o pastor Nivaldo tinha te cogitado uma escala para pregar aqui, 2 anos atrás. E ela disse: mas eu acho que tu não está pronto ainda. Eu disse para ele: não, eu te tirei da escala. Eu fiquei, a minha esposa me tirou da escala. Aí eu pensei assim, se ela não acredita em mim, e aí, claro, eu me carreguei, eu achava que não, mas eu me carreguei meu coração por causa disso. E Deus me confrontou isso. Por quê? Eu estava preocupado com Deus ou estava preocupado com a minha imagem? E isso Deus começou a falar comigo. Por quê? A Nathalie, ela tem uma coisa. Ela preserva esse lugar, o púlpito. Ela preserva esse púlpito. E não é porque eu sou o marido dela. Então, quando aconteceu agora, eu senti que Deus me dando um tapa na cara. Ela foi lá e me chamou, né? Restituindo. Uma coisa que eu não lembrava, mas quando ela falou isso, eu me lembrei. Então, é entender que nós viemos para adorar o Senhor. E uma coisa primeiro importante que eu quero trazer. Nós nascemos para adorar. Isso é o mais importante. O Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo está nele. Ele é o princípio, ele é o meio e o fim. E nós não adoramos Ele. Nós não adoramos. Um versículo muito conhecido, que é João 4, 23, 24. Ele fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. São esses os adoradores que o Pai buscam. E o 24 fala: Deus é o Espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então está falando adorar o Pai em espírito e em verdade. A gente fala: Deus, eu quero adorar em espírito e em verdade. Quero adorar em espírito e em verdade. Quero adorar em espírito e em verdade. Mas a verdade a gente não quer.
A gente não quer. No fundo, a gente não quer. Por N motivos, por estar cheio de nós mesmos. A gente não quer adorar o Pai em espírito e verdade. E ele está falando, o Pai busca adoradores. Por que ele busca adoradores? Porque são poucos. Poucas pessoas que adoram em espírito e em verdade. A gente não tem noção o que é espírito em verdade. A gente não tem noção o que é adorar em espírito e verdade. E por que a gente não consegue adorar em espírito e verdade? Porque nós adoramos a nós mesmos. Porque nós adoramos a nossa imagem, quem somos, o nosso bem-estar. Se a gente ganhasse milhões de dinheiro agora, eu não sei quantos de vocês estariam na presença de Deus hoje. Eu tenho certeza. Hoje eu acredito que eu estou um pouco mais maduro. Mas eu tenho absoluta certeza que há 4, 3, 5 anos atrás, vamos botar 6, né? Há 6 anos atrás, se eu ganhasse muito dinheiro, eu não sei se eu estaria casado, não sei se eu estaria na igreja. Por quê? Porque a minha humanidade, não que eu não ame a minha esposa, ó, amor, não é que eu não te ame, assim, eu estou falando da minha podridão como humanidade. Porque, não, eu estaria com ela assim, não, eu ia me dar conta e voltar, né? Eu ia quebrar a cara, voltar, mas é entender como nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nós mesmos. Nós adoramos a nós mesmos. E, para começar, Deus me deu uma lembrança. Teve um dia que eu estava na escala do louvor aqui, e eu acordei com muita dor de garganta, e rouco, eu estava bem rouco. E eu tinha escolhido as músicas, escolhi uma música super alta. Quem foi que escolheu essa música? Fui eu. E eu com uma dor de garganta, e aí eu fui lá para o canto, lá na janela, e comecei a orar. Eu comecei a clamar a Deus como geralmente eu não clamo. Senhor, eu vou ali, vou cantar, minha voz vai falhar, não vou conseguir cantar essa música, vai ser um fiasco. E eu comecei a ficar preocupado, e Deus começou a ministrar. E eu falei, Deus, me usa. Eu estava naquelas palavras de adoração, Deus me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. E Deus falou muito claro comigo, porque Deus fala com a gente. Não é audível, quase nunca é audível, mas Ele fala. E eu senti que Deus falou no meu espírito. Ele perguntou, tu está clamando agora, porque está preocupado com a minha adoração? Ou está preocupado em tu fazer um fiasco e tu cantar mal? Qual é a tua preocupação? Aquilo ali foi uma pancada de Deus, mas vem uma paz no sentido de, Deus, eu entrego a ti. Se a minha voz não sair nada, é para a glória de Deus. Se minha voz não saísse, a Dorane cantava. A Dorane estava comigo, a Dorane. Mas, eu já falei, até falei para ela, Dorane, assume aí o agudo, já falei para ela. Na hora eu grito igual, e mesmo com a voz ruim. Mas assim, a adoração é para Deus. A adoração é para o Senhor. E é isso que Ele quer. Primeiro, tirar o mundo de nós. Tirar o pecado de nós. Tirar a adoração de nós mesmos. E essa questão de adoração de nós mesmos, todos nós temos. A gente só perde a adoração de nós mesmos na presença de Deus. Eu mandei o link lá para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos, eles devem estar assistindo, então eles sabem o que eu vou falar. Na minha infância, eu sempre fui muito tímido, mas uma das coisas, eu comecei a falar muito tarde, eu era muito, muito tímido, muito quieto, não entrava, eu chegava na casa dos outros, ficava quieto, calado, eu era sempre muito tímido. Mas uma das coisas que me... era eu cantando. Porque meus primos tocam, meu pai toca, meu irmão canta, todo mundo canta e toca. E assim, violão sempre fui muito medíocre. Do piano eu comecei a tocar depois dos 30 anos, também eu pego de vez em quando. Mas cantar, as pessoas me elogiavam. E isso me davam... Eu me lembro, eu era criança, assim, menor que a Sophie. Eu estava no ônibus lá e as pessoas, deixa eu ouvir tua voz, diz que a tua voz é igual do Renato Russo, que é um cantor lá. Vocês sabem quem é, né? Vocês são crentes, mas vocês sabem que é Renato Russo, né? Pelo amor de Deus. E aí eu era pequeno, eu tinha uma voz mais grossa, tal, canta que nem o Renato Russo. E eu ficava, aí quando eles faziam isso, eu ficava com vergonha, mas eu ficava feliz porque estavam me elogiando. Então isso é uma barreira para mim. Então toda vez que eu vou tocar, eu vou cantar aqui, tocar não porque eu sei que eu não toco bem, mas quando eu vou cantar, eu sei que eu sou confiante cantando. Eu não tenho medo de cantar. Ali, Deus me confronta e eu sempre oro, que seja a tua glória. E fica uma luta. É para a glória de Deus.
Não, mas eu gostei ali, mas é para a glória de Deus, mas eu gostei ali. Então, assim, eu trabalho muito isso em mim, porque eu sei que é onde o inimigo ataca muito, e ele trabalha muito derrubando o meu orgulho. E o tema não é orgulho, mas eu vou passar bem rapidinho nesse sentido, porque quando eu me converti, eu era muito, mas muito orgulhoso. Muito orgulhoso, porque eu não bebia, eu não usava droga, eu não saía com um monte de mulheres, eu não fazia nada, nenhuma besteira. Minha família até aí pode ver. Eu era comportado, meus irmãos até hoje me chamam de filho de ouro, até hoje. E eu não era convertido, eu me converti com 24 anos. Aí eu conheci a Nathalie me levou na igreja daquele jeito dela. Ela disse, que aí a igreja está o endereço. Eu fui, né? Aquele jeito dela de evangelizar, ela ora o endereço lá, pode ir. E fez assim. Né? E aí eu fui. Eu estava meio que apaixonado, ela também, daí aquela coisa. Eu fui por causa dela, é óbvio, não vou ser hipócrita aqui. Depois Deus me pegou. Na primeira pregação que eu ouvi, eu me lembro até hoje, o pastor de jovens, ele estava pregando sobre a rocha. Ele fala, firmar sua vida na rocha, tua vida. E eu pensei, minha vida não está na rocha, mas eu sou bom. Então, estou vendo aqui, está todo mundo bom, porque eu achava que todos vocês eram bons, né? Quando eu entrei na igreja, eu achei que todo mundo era perfeito, ninguém tinha erro, né? Porque aqui eu me achei, porque eu sou um cara bom, tá todo mundo aqui é santo, todo mundo é bom. Eu sou bom, fechou. Aqui é o meu lugar, porque eu me sentia rejeitado aí, porque eu não bebia, meus amigos iam para festa, usavam droga, e eu nunca fiz isso. Então, quando aconteceu isso, Deus me quebrantou no meu orgulho. Só que eu não vou me alongar. Então, eu trabalho no orgulho, e todos nós, não estou falando de mim, mas vocês também têm orgulho, não é só eu. E hoje eu brinco com isso, tanto que teve uma terça-feira, a Nathalie estava dando aula aqui, de líderes para liderar, e eu dei aula do leque para os adultos, né, que a gente dá para os adolescentes, eu estava dando para os adultos. Terminou a aula do leque, a gente os dois entramos no carro, pegamos a Sophie, daí eu perguntei para a Nathalie, como foi? Aquela coisa normal. Ela, acho que foi bom. A Nathalie às vezes prega, o pessoal aqui está chorando e de joelho e todo mundo quebrantado, e ela disse, eu acho que foi horrível. Se eu sou teu marido, estava chorando aqui, como é que foi horrível? Eu te conheço, eu sei teus erros, eu estava impactado, mas ela fala, eu acho que, não sei se foi bom, é aquela coisa que ela fala. E ela disse, e o teu, como é que foi? Eu falei assim, bom, quando eu dei a aula, eu estava tranquilo, confiante, eu achei que foi muito bom. Mas quando eu comecei a escutar o retorno das pessoas, que elas começaram a me falar como é que foi a minha aula, aí eu tive certeza que foi bom. Eu falei para ela. Mas hoje eu faço isso brincando, Eu não fiz isso com orgulho, eu fiz uma piada, né? Fiz uma piada com a minha esposa no carro, ela até pegou e fez esse áudio lá para as amigas dela, as querubins. Então, mas assim, falando sério, a gente tem que colocar o nosso coração em Deus, colocar a nossa adoração em Deus. Um grande ponto que a gente sempre olha é esses grandes homens de Deus, como eles conseguem ter esse momento de adoração, esse momento de como eles fizeram tantas coisas, como esse líder fez isso, fez aquilo. E uma vida que chama muita atenção de todos nós é a vida de Davi, né? Davi, ele fez muita besteira. Ele traiu, matou o cara, matou o marido da mulher. Uma vez a Sophie, esses dias, a Sophie falou assim, pai, acho que foi a Sophie, falou, pai, acho muito legal, às vezes eu queria ser que nem o Davi. Não foi a Sophie. Não, foi em algum outro lugar que eu vi. Uma criança falou, eu gostaria de ser como o rei Davi, mas depois pensou, mas eu também não queria ser como o rei Davi, porque de verdade ele errou muito. Mas qual era a diferença? Davi, quando ele pecou, ele adorava a si mesmo, adorava seus prazeres, adorava a sua carne. Ele já era ungido, ele já era rei, ele já era homem de Deus, ele já tinha matado o gigante quando era jovem, ele já tinha vivido o sobrenatural de Deus. Imagina, a gente pensa, Davi matou Golias, parece uma coisa fantasiosa, e às vezes a gente olha, é bonito porque foi Davi. Agora imagina nós numa situação onde os filisteus estavam ali e o povo amedrontado. Ele falou, quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? Ele tinha convicção de quem era Deus, ele adorava Deus, ele era um homem que adorava o Senhor e sabia quem era Deus. Mas chegou um momento também que ele adorou sua própria carne.
quando ele caiu em pecado com a Betseba, quando ele matou o marido dela. Então, assim, são coisas horríveis. Mas uma das coisas que o Davi fazia, né? Era, quando ele era o quebrantamento. Quebrantamento. Davi é considerado, conforme o coração de Deus, pelo nível de arrependimento. Ele via a sua podridão. Ele via o quanto ele era podre diante de Deus. Isso faz toda a diferença. Vamos abrir ali a Bíblia, Salmos 145, a partir do versículo 1. Salmos 145. E esse versículo ele fala e mostra um dos vários quebrantamentos de Davi, como ele reconhecia e exaltava o Senhor. Ele fala: eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu farei das tuas grandes obras. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Senhor é misericordioso e passivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino, falarão do teu poder, para todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes darás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos, e todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, e todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem. Ouve-se gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos o que amam, mas todos os ímpios ele destruirá. Com seus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. O que você sente quando escuta esse salmo inteiro? É um homem que ama ao Senhor. O homem está quebrantado ao Senhor. Ele se conecta ao Senhor, não importa o que aconteça. Então, Davi tinha esses pecados, mas ele se quebrantava. E tinha momentos que tem até orações fortes de Davi. Porque Davi era sincero com Deus. Davi chegava na presença de Deus. Davi se quebrantava. Davi, ele era apaixonado por Deus. E uma das coisas que vem na nossa mente é: por que Deus quer ser adorado? Alguém já se questionou por que Deus quer ser adorado? Eu já me questionei. Porque a gente entende que Deus quer ser adorado. A gente entende que nós nascemos para adorar Deus. A Bíblia fala muitas vezes, nós nascemos, o principal é adorar a Deus, mais do que cultuar, evangelizar. Porque na adoração é que a gente vai romper tudo, barreiras, a gente vai se aproximar de Deus. Então, Deus chamou para a gente adorar. Mas por que Deus quer ser adorado? Eu já me questionei isso. Só que aí com muito receio, não, mas é Deus, eu nem vou questionar. Nem vou questionar, é Deus. E aí eu ficava... Mas eu parei para pensar sobre isso. Mas Deus não precisa ser adorado. Na verdade, o que eu vou dizer assim, não é que ele não precisa ser adorado. Ele vai soar contraditório. Deus, ele não quer ser adorado. A gente fica, como assim não quer ser adorado? Não. Ele nem precisa da nossa adoração. Deus, ele é completo. Ele é completo. Ele é eterno. Ele não fica preocupado, olha, vocês me adoraram, vocês não me adoraram. Deus não faz isso. Deus não precisa. Olha só, a minha igreja não me adorou.
eu acho que eu vou ficar mal. Deus não, Deus ele é completo. Se a gente crê na complexidade de Deus, Deus não precisa da nossa adoração. E de fato Ele não quer adoração em si. Ele faz que a gente deseje, que a gente busque, que a gente adore Ele por um motivo. Porque Ele sabe que quando a gente o adora, a gente é transformado. Esse é o motivo. Então, eu vou me corrigir. Deus sim quer ser adorado. Mas não por causa dEle, que nem nós. Nós queremos ser adorados por causa de nós. Eu quero ser adorado porque alguém me dizer que eu canto bem. Legal. Deus não quer ser adorado por esse motivo. Deus ele quer ser adorado porque Ele sabe que se a gente não o adora, a gente vai adorar outras coisas. Esse é o ponto. A gente vai adorar o dinheiro, a gente vai adorar nós mesmos, a nossa comodidade. Então, na presença de Deus, Ele nos transforma. É por isso que Ele exige adoração. Então, Ele quer ser adorado. E é o principal que nós temos que fazer, é adorar e nos derramar com todo o coração diante de Deus. Mas isso é para Ele nos transformar. Porque quando mais perto de Deus a gente está, mais conectado com Deus a gente vai ser. Uma das coisas que a adoração faz é que a gente vê a grandeza de Deus. Na adoração a gente vê que Deus é maior que qualquer problema. Qualquer problema. A Bíblia fala, no mundo terei aflições. E quando você tem um problema, geralmente o que você faz? Como? Ora a Deus. O que mais que a gente faz quando tem problemas? Vocês não são adolescentes, mas podem interagir. O que vocês fazem quando tem problemas? Fala aí os adolescentes, o que vocês fazem aí? O que faz aí, Nicolas e Felipe? O que vocês fazem quando adoram Deus? Busca a solução quando tem problemas, isso. Quando tem problemas, o que vocês fazem? Muitas vezes, a gente faz muitas coisas, cada um busca a solução, ora a Deus. Geralmente a gente fica desesperado, né? Quando eu estava ali desesperado, eu vou ficar sem voz, vou passar vergonha aqui e tal. Mas, na verdade, a maioria de nós nos queixamos, reclamamos, ficamos mal, ficamos desesperados, ficamos chateados, e é normal, não estou dizendo que não é normal, não é pecado ficar chateado com um problema. Ninguém aqui é santo, a gente é santificado por Deus, mas a gente sabe que nós somos humanos, ninguém é um robô. Se tem um problema grave, nós vamos ficar tristes, tem momentos que as emoções vão pegar, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar mal, isso é normal, totalmente normal. O ponto é, quando a gente fica olhando muito para o problema, a gente começa a adorar mais o problema do que a Deus. Se vocês pararem para pensar no problema de vocês vão, quando vocês têm um problema grave, naquele momento, naquela situação, naquela semana, naquele ano, seja qual for o problema, vocês vão ficar muito tempo pensando naquele problema. E o que Deus quer? Que a gente fique muito tempo pensando nele, nos relacionando com Ele, entrando na profundidade de Deus. Quanto mais tempo a gente está pensando em Deus, mais tempo a gente vai estar cheio da presença de Deus. Ali em Provérbios fala, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará suas veredas. Reconheça Deus aonde tu for, aonde tu pisar, aonde tu pensar, se conecte com Deus. Só que quando a gente está com um problema, o que a gente faz? Aonde a gente vai, a gente pensa nos problemas. Problema financeiro é comum e nos desestabilizar. Não sei o que eu faço, não tenho dinheiro, o que vai acontecer? E não pensa, e agora eu vou perder minha casa, eu vou perder, não tenho emprego, não sei. E começa, aquilo ali vai tomando uma proporção que a gente esquece quem é Deus, o Todo-Poderoso. E a gente esquece que Ele tem poder de todas as coisas e reverter qualquer situação. Um exemplo que aconteceu comigo. Quando a gente veio para Campo Grande, vou usar mais uma vez minha esposa, para o bem, é a cara dela ali. Mas eu falo bem de ti, não estou falando mal de ti, né? Pelo menos isso, né? Mas assim, me faltou muita fé. E aí eu estou saindo de Porto Alegre, vou abrir meu consultório, estou pegando minha rescisão, um dinheiro que vai me durar um tempo, mas eu tenho um apartamento lá em Porto Alegre que tem que pagar condomínio, que tem que pagar prestação, ele não estava quitado. E aí o que eu faço? Eu vou me sustentar aqui, vou sustentar o apartamento lá, eu não consigo, não tenho nem emprego, vou começar a abrir um consultório aqui. O que eu faço? E aí,
no desespero, tentei, fui em várias imobiliárias e nada, e a gente veio. No que a gente veio, tinha uma vizinha lá que ela queria o apartamento. E aí foi, eu aluguei sem imobiliária. E a Nathalie disse, não aluga, sem imobiliária, não aluga, confia em Deus. Eu confio, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu confio, mas eu vou ficar pagando duas casas sem trabalho? Como assim? Não, é muito para a minha cabeça. Ela confia. E o que eu fiz? Não confiei. E não ouvi a sabedoria da esposa. Quando fala que a mulher é sábia, não vou delongar, mas o que aconteceu, que depois de um tempo, eles pararam de pagar aluguel, não pagaram, deixaram de pagar no vários meses de condomínio. E quando eu descobri, meu apartamento estava já indo para leilão, eu ia perder meu apartamento em Porto Alegre, e aí o que acontece? Aquele problema virou um Deus para mim. Eu tinha raiva desse homem. Eu era homem, cristão, estava aqui já na Ágape, quase 5 anos atrás. Vai fazer 5 anos agora, no início do ano. Eu me imaginei batendo nesse cara. Eu fiquei com raiva, com muita raiva, porque eu ia perder meu bem, que eu conquistei com tanto esforço lá em Porto Alegre, eu ia perder, porque o cara não pagou, ele fez muitas coisas, tal, e eu fiquei com muita raiva. Ele fez de conta que ia comprar, fez uns documentos falsos, foi uma bagunça, e aí, quase que o assunto ia ser pior. Mas, resumindo, eu dormia e acordava pensando nisso. Eu vou perder minha casa, e eu comecei a entrar num desespero. Eu já estava um tempo aqui quando isso aconteceu, né, quando eu descobri que não estava pagando o condomínio, que era o pior, que eu ia perder a casa para o condomínio, o apartamento. Então, o que acontece? Chegou uma hora que a Nathalie não sabe, ninguém sabe. Eu vou revelando as coisas aqui, né? Vai fazer o quê? Mas Deus pede para falar, vou falar. Eu acho que ele pediu, né? Também não tenho tanta comunhão com Deus assim. Às vezes eu acho, às vezes pode ser Deus falando, às vezes é eu mesmo, sei lá. Mas o que aconteceu? Eu estava dirigindo na frente do meu condomínio antigo e eu comecei a dar soco no volante. Comecei a dar soco. Por que Deus? Tu é meu Deus, por que isso? Por que isso? Eu não aguento mais, eu vou perder minha casa, por que isso? Eu dando soco, por que eu vou perder minha casa? Eu chegava na Nathalie, ela via que eu estava com a cara fechada, brava, ela estava muito mal-humorado, ela via essas coisas. Mas esses meus desesperos era sozinho. E eu dando soco no volante, por que Deus? Por quê? Por que eu vou perder meu apartamento? Por que eu vou perder minha casa? Por quê? E dando soco no carro sozinho. E chegou uma hora que veio uma paz. Coisas que a Nathalie já tinha dito para mim, mas aí foi Deus falando e eu vou cuidar. Só me adora. E aí eu comecei, se eu tiver que perder o apartamento, eu vou encarar esse problema. Porque esse problema estava sendo o meu Deus. Eu só pensava nisso, eu trabalhava pensando nisso. Quando eu descobri, eu sou psicólogo, quem não sabe, eu estava ali atendendo os pacientes, paciente chegando aqui, eu com aquela raiva, eu vou perder meu apartamento. Eu vou perder meu apartamento. O problema dele é menos que o meu é pior. Às vezes eu pensava que tinha um que chegava com um problema pior que o meu, sim. Aí eu ficava, não, realmente Deus, tem gente que é pior, que vive, tem gente que tem mais problema que eu. Aí quando era um problema leve, eu ficava, eu vou perder meu apartamento, esse cara está reclamando disso. Estou brincando, se algum paciente olhando é brincadeira, eu não faço isso nada. Mas antes das sessões, eu ficava com muita raiva, porque o problema virou meu Deus. Eu estava adorando o problema. O problema era maior, o problema é tirar minha vida, porque eu ia perder meu apartamento, porque o cara não pagou, e ainda mais do jeito injusto, fui roubado. E aí eu me culpava, mas eu me culpava daquele jeito orgulhoso, né? Tipo, eu aluguei sem imobiliária, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha opção, tinha que alugar. Então, assim, eu ainda me justificava, mas no momento que eu me quebrantei e fui honesto com Deus, não é para vocês ficarem dando soco do volante e gritando com Deus. Vocês têm a relação de vocês pessoal com Deus, mas tem que ser honesto com Deus. Quando eu fui honesto com Deus, foi quando veio aquela paz e eu parei de adorar o meu problema. Eu comecei a adorar o Senhor. Eu me lembro de uma noite que eu não dormi. E eu comecei a chorar e eu não acredito que eu vou perder meu apartamento. E aí eu voltei a adorar o Senhor. Comecei a adorar o Senhor. Comecei a adorar o Senhor. E comecei a adorar o Senhor. Comecei a adorar o Senhor. Como se resolveu? Eu fui a Porto Alegre, pintei o apartamento, o cara fugiu. Ainda bem, porque eu ainda tinha um pouquinho de raiva, né? Ele chegou, eu cheguei, ele fugiu, assim. Ele entregou a chave e saiu correndo. E eu vi ele saindo de carro correndo.
Eu vi ele entrar no carro e sair correndo. Mas o que aconteceu? Quando eu fiz isso, quando eu entreguei para Deus, quando eu adorei só a Ele, e Ele disse, Senhor, tu és o suficiente. Eu penso na Sophie, eu penso na Natalie, mas tu és suficiente. Se eu perder esse apartamento, o Senhor vai me restituir. E eu comecei a ter fé nisso. Quando aconteceu isso, claro, eu fui lá em Porto Alegre, pintei, botei apartamento para a verdade, com honestidade. Temos que ser honesto, que nem Davi é. Mas, porque Deus ele sabe tudo. Se tu não falar o teu problema, eu estou com raiva de Deus, mas eu não vou falar, imagina, é Deus. Mas Deus sabe, Ele quer que tu seja sincero. Porque ali, se tu é sincero, Deus vai te quebrantar. Tu é sincero com Deus, Deus vai te quebrantar. E depois que Ele te quebrantar, tu vai ver esse amor de Deus que Ele vai resolver. Mesmo que demore, mesmo que tu não veja, Deus Ele faz. Mas é adorar, ter relação com Deus. E o tema dessa palavra é adoração é relacionamento. Não se preocupe que eu não estou começando a pregação agora. Eu sei que está acabando. Só estou dizendo que é o tema. Eu não sou tão imprudente assim. Né? Fica tranquilo. Agora, essa introdução, agora eu vou começar a pregação. Né? Brincadeira. Taylor Didini ali, ó. Estou falando de mal de ti, pastor. Ele falou Taylor Didini ali, ó. Eu sou discípulo, né? E, então, por que adoração é relacionamento? É porque só podemos adorar Deus se relacionarmos com Ele. Como é que a gente vai adorar se a gente não se relaciona com Deus? Não temos como adorar algo que não conhecemos. Como é que a gente vai adorar se a gente não conhece? Esse é um grande problema. Porque a gente não consegue parar para orar, para ter tempo com Deus, para meditar em Deus, para ler a palavra de Deus, para ler livros cristãos, bons livros. A gente não faz isso. Porque a gente vai na rede social, a gente vai... O mundo ele nos atropela com tanta coisa, e a gente não consegue adorar Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é cuidadoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei e serei com ele, ele comigo. Apocalipse 3:20 fala isso. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir, mas tu tem que estar disposto a se relacionar com Deus. Porque Deus, Ele vai transformar o teu caráter. Eu só percebi que eu era orgulhoso quando eu fui na presença de Deus. Eu só percebi que eu era orgulhoso quando Deus me quebrantou. Quando Deus me quebrantou, eu percebi que eu era orgulhoso. Que eu não era, que eu me achava bom demais e que minha relação com Deus era Deus, obrigado por ser tão bom, mas não era verdadeiro. Hoje, eu sei que eu preciso matar minha carne todos os dias. Todos os dias. Como eu falei, se eu ficar rico agora, eu não sei como é que vai ficar meu caráter. Hoje eu espero que eu não mude meu caráter. Hoje eu fico com Deus. E fico com a Nathalie também, não me separo dela. O pastor está querendo me encrencar aqui, ó. Mas não fui eu que falei de ti, ó. Foi o Cícero. Para de encrencar com a minha vida. E a questão de conhecer a Deus. Conhecer a presença de Deus. A gente não lê a Bíblia, ou quando lê, a gente lê correndo. A gente não se aprofunda. Fazer propaganda do EBA, o que eu tenho aprendido, eu já tinha estudado algumas coisas, mas o que eu tenho aprendido no EBA faz com que a gente consiga entender Deus, os contextos, por que isso acontecia, por que acontecia aquilo. A gente tem que conhecer a história. A Nata ensina muita história lá no Instituto Bíblico. É muito interessante porque quando a gente conhece, a gente consegue ser firme. Teve um tempo que eu decorei vários versículos e eu parei, eu preciso voltar. Eu falo isso há 3 anos que eu preciso voltar, eu não volto. Preciso voltar a decorar versículos. Porque quando eu não estou bem, eu lembro desses versículos. Eu lembro. E eu preciso voltar a Deus. Obrigado, Paulo. Achei que você não ia vir. Tem que... Não, estou brincando. Agora eu já sei que está acabando, né? Não tem relógio lá. Foi combinado, né, Paulo? Não, pera, que falta coisa não, Paulo, espera. Mas, a gente tem que conhecer Deus
nós temos que contemplar a presença de Deus, temos que ter intimidade com Deus. Isso Deus tem falado há muito tempo, ter intimidade, buscar Deus, estar na presença de Deus, amar Deus, ter prazer em estar com Deus. Isso a gente só vai ter na adoração, na busca, na comunhão, na intimidade com Ele. Eu tenho uma coisa que... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem uma coisa que acontece muito comigo, que é uma luta para ouvir a voz de Deus. Eu tento ouvir a voz de Deus e fica esse ruído aqui. Esse ruído aqui, vou aproveitar esse ruído. Esse ruído é um mundo que a gente está, que a gente não consegue se conectar com Deus. A gente não consegue adorar o Deus. Eu estou sem retorno, eu não estou me ouvindo o que eu estou falando praticamente. E esse ruído impede que Deus fale, porque Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Aí o ruído vem mais alto. O ruído vem mais alto, nós temos que ouvir a Deus. E precisamos adorar o Senhor que está em todos os lugares. E esse ruído é provocado pelo inimigo, é provocado por nós mesmos, por falta de decisão, disciplina. Entender que Deus, Ele é eterno. E Ele está cuidando de todas as coisas. Mesmo que esse ruído seja muito pesado, nós temos que nos acalmar e esperar a presença de Deus. E Ele vai vir. Eu ia falar Eu vou falar bem rapidinho uma coisa. 5 minutinhos. Esse ruído, ele está baixando. Esse ruído é o que a gente vive no dia a dia. A gente não consegue estar na presença de Deus porque a gente vive nesse ruído. E eu escrevi para o pastor Nivaldo há um mês que eu queria... Eu escrevi para os meus discípulos e o pastor Nivaldo falou que ia falar comigo. Só que há um mês eu não arrumei tempo para ele. Por quê? E é para mim, por meu interesse, porque eu falei que eu não consigo ouvir a voz de Deus. E agora pregando eu percebi, claro que eu ouvi. Coisas que eu falei aqui foi ouvindo a voz de Deus. Mas falta muito para todos nós relacionarmos, adorar o Senhor, estar em comunhão com Deus. E a vez que eu lembro que eu mais ouvi a voz de Deus foi quando eu fiz a Academia do Quebrantamento, que foi em 2018, quando a gente, logo um pouquinho antes de vir morar aqui. Eu estava lá no 6º dia de jejum e Deus falou para mim: tu vai morar em Campo Grande. E eu disse: não vou morar em Campo Grande. Claro, eu não falava assim com Deus, mas eu disse: eu não vou morar em Campo Grande. Por quê? Eu tinha um desespero para morar fora do país. Eu queria morar no Canadá, eu estava apaixonado pelo Canadá. O pastor Nivaldo e a pastora Alice já tinham convidado a Nathalie para ser pastor aqui. E eu disse: eu não vou sair daqui. Se eu sair de Porto Alegre, eu vou para o Canadá, não vou para Campo Grande. E eu me lembro que eu olhei por uma árvore que tinha num sítio aqui, perto de Campo Grande, e eu vi aquela árvore é igual à árvore do Canadá. E aí Deus falou: não, essa árvore é de Campo Grande. Para de forçar o que eu não estou falando para te morar no Canadá, estou falando para te morar em Campo Grande. E Deus começou a falar. Só que esse ruído que eu estou escutando agora, desse barulho, eram os ruídos da minha cabeça também, que diziam: não, tu vai ter uma vida de primeiro mundo lá no Canadá, não é em Campo Grande. O que tu vai fazer lá no meio do mato? Desculpa, eu sei que aqui é um lugar bom, eu gosto, eu amo aqui. Mas eu não conhecia muito aqui. Mas foi o que eu pensei mesmo: o que eu vou fazer lá em Campo Grande? Lá só tem fazenda, mato. Hoje eu amo esse lugar, amo mesmo. E chegou uma hora que eu falei: Deus, eu vou botar um sinal para ti. Botar um sinal para o Senhor. Se é para morar em Campo Grande, a Nathalie vai ser chamada para o Haggai. Haggai é um curso lá no Havaí que a pessoa fica um mês lá. Depois que ela vai nesse curso, tem que ficar 3 anos no país que enviou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? É que eu não me escuto. Tem que ficar 3 anos no país que enviou.
E eu pensei, não, a Nathalie não vai ser chamada, eu vou botar esse sinal que é difícil. E eu botei, se a Nathalie for chamada para o Haggai, eu venho morar em Campo Grande. Se a Nathalie não for chamada para o Haggai, eu vou para o Canadá. Foi isso que eu botei. A Nathalie chegou nesse dia. Eu estava na academia, eu estava em oração, 6º dia de jejum, era o penúltimo dia. E a Nathalie chegou. No que ela chegou, tocou o celular dela e era a ligação do Haggai, dizendo que ela foi selecionada para o Haggai. Se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Ela que estava lá conversando com o pastor Nivaldo e o telefone tocou. Não, ela nem viu. Deus falou com ela, vai pegar o celular. Ela pegou, era Haggai. E aí o que aconteceu? Deus me quebrantou. Comecei a parar de pensar em Canadá, comecei a pensar em Campo Grande. E eu sei porque Deus me trouxe. Tem muita coisa que Deus tem trabalhado aqui. Mas passou um tempo, e esse ruído do mundo que eu permito, começou a me botar entulhos. E eu pensei, será que não foi coincidência? Pô, eu tenho que ser muito burro para achar que é coincidência. Foi Deus falando. Mas uma hora eu pensei, será que foi coincidência? E a gente começou a orar porque eu comecei a desejar o Canadá de novo. E a Nathalie chegou assim e falou, hoje é 10 de setembro. Não, hoje é 10 de agosto. Até 10 de setembro, se não vier a confirmação oficial do convite de Haggai, nós vamos para o Canadá. Se vier a confirmação oficial, nós entendemos que Deus quer que a gente vá para Campo Grande. Podemos fazer isso? Olha que vergonha. Eu, sacerdote da casa, a minha esposa teve que fazer essa proposta, porque eu já estava querendo ir para o Canadá, já tinha desistido de Campo Grande. E o que aconteceu? Orei uma semana, orei 2, deixei os entulhos virem, os barulhos. O que está aliviando agora o barulho? A Nathalie chegou dia 10 de setembro e perguntou, que dia é hoje? E eu pensei, o que eu esqueci? Fiz algum compromisso com ela, não é aniversário de ninguém, o que está acontecendo? Ela não está orando? Eu disse, agora eu lembrei, orei por 2 semanas e esqueci. Hoje é o dia, mas eu estou orando, vamos olhar. Daí a gente olhou, era finalzinho de tarde, e não tinha vindo os documentos do Haggai. Aí eu pensei, pedimos um sinal, eu cheio da razão, né? Pedimos um sinal, não veio o documento do Haggai, é isso aí. Peguei meus documentos, eu tinha documento traduzido para o francês, que a gente ia para a parte francesa do Canadá. Peguei meu diploma, botei em cima da mesa. Amanhã, antes de trabalhar, eu vou passar na agência lá e vou dar entrada. Hoje é 10 de agosto, 10 de janeiro começa minhas aulas. Já sabia até que eu ia estudar lá no Canadá, ia morar lá, visto de trabalho, vida maravilhosa, é isso que eu vou fazer. Aí eu estava, de manhã cedo, a Nathalie me chama. Vem aqui, olha, dá uma olhada aqui no e-mail. Aí eu pensei, deu ruim. Deu ruim. Você sabe, eu estou aqui, né? Acho que não, deu ruim não, deu bom. Deu bom. Porque quando eu cheguei e vi o e-mail, lá no Havaí, era metade da tarde. 6 horas a menos. Mas de Porto Alegre eram 7. Eu estava em Porto Alegre, então era 7 horas a menos. E era metade da tarde lá no Haggai. Sei lá que horas era em Haggai, que eu nem quis saber. E já era não sei que horas da noite. Eu sou ruim, eu vou falar uma mentira aqui. Era 10 e pouca da noite, não é? A Nathalie vai depois dizer que eu falei errado. Mas era 10 e poucas da noite em Porto Alegre. E no Haggai era metade da tarde. Veio o e-mail oficial convidando ela para participar desse retiro, ganhando bolsa de não sei quantos % lá e tal. Aquilo ali me quebrantou de uma forma. Eu estou sendo muito. E Deus, para realmente dizer, tu não vai fugir dessa vez. O que Deus fez? Eu era responsável técnico lá em Porto Alegre de 40 psicólogos. Deus resolveu terceirizar o serviço, demitir uns 40 psicólogos, ficou eu e mais 2 psicólogas lá. E eu pensei, agora é. Deus me tirou meu trabalho, tirou meu Canadá. Eu vou. Aí eu cheguei e contei para minha mãe deve estar vendo aí. Vou embora, mãe. O quê? Pegamos o carro e viemos. Pouco tempo, nem sei quanto, viemos. Mas eu sei porque Deus falou. Porque Deus falou. Deus fala. Mas para isso temos que adorar o Senhor. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. O pastor Nivaldo vir aqui. Quem aqui tem dificuldade
E eu estou falando isso, não estou perguntando quem, todos temos. Todos temos dificuldade de estar na presença de Deus. E que a gente possa poder vir aqui à frente e pedir: Senhor, muda a nossa história, Senhor. Nos ajuda a te adorar, Senhor. Nos ajuda a se relacionar contigo, Espírito Santo. Vem aqui, Senhor, e quebranta, Senhor, nossos corações, que a gente possa enxergar quem Tu é. A gente possa ouvir a Tua palavra, a gente pode ter sede e fome da Tua presença, Deus. Que tudo a gente faça e possa glorificar o Teu nome. Senhor, tira todos os ruídos que impedem chegar à Tua presença. Quem quer ter um renovo com Deus, possa vir aqui à frente e pedir adoração. Glória a Jesus. É o momento de você dizer: Senhor, eu não quero essa mentira no meu coração, que o Senhor não fala, porque o Senhor não depende de mim para o Senhor falar. O Senhor fala. Simplesmente o Senhor fala. Quando Eliseu estava na caverna, quem falou foi o Senhor. Ele estava lá cheio de ruídos e de incredulidade, em depressão, porque se sentia ameaçado por Jezabel. Mas quem visita foi o Senhor. Não importa teu estado, não importa se você está achando que é mais pecador de todas as pessoas, não importa. O que importa é que você dê um passo e dizer assim: Senhor, não duvido de Ti, o Senhor é a minha força. Eu não duvidarei, não duvido do Senhor, eu não duvido. Se você crê que você pode ter mais fé pedindo a Deus, e a Bíblia diz que quem fé peça a Deus, e se você quer fé para ter um relacionamento de intimidade com Deus, se você acha que você não tem fé o suficiente para essa intimidade, para se posicionar como o Taylor diz, não adorar mais o problema, mas adorar o Senhor. Irmãos, quando eu tenho um problema, quando o Taylor estava apresentando o Taylor, eu disse que eu sento numa pedra e fico vendo a ovelha caminhar e reagir nas dificuldades e nos acertos. E no meu relacionamento com Deus, eu coloco os meus discípulos e coloco a igreja, e crendo que é o Senhor que sustenta e que dá o crescimento. Descansa no Senhor, aprenda a ter intimidade com o Senhor, desfoque do problema, foque no Senhor. E para isso você precisa de fé, e se você quer fé, peça a Deus. E se você quer mais fé, eu quero pedir para você, manifeste o quanto você crê para receber essa fé. Vem aqui na frente e eu vou orar por você. Nós vamos orar. Eu quero mais fé, eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade a Deus. Eu preciso de fé. Mas eu sou muito ranzinza. Está adorando a sua problema. Você é ranzinza porque você adora o seu problema. Então abandone isso agora e se posicione. Pai, eu vou parar de ficar questionando o tempo todo. Eu vou apenas descansar no Senhor. Obrigado, Taylor, por essa palavra que Deus te usou para falar. Falar com profundidade ao nosso coração. Vamos orar. Eu quero que a igreja estenda as suas mãos. Pai querido,
Em nome de Jesus. Quero colocar cada pessoa que está aqui na frente. Talvez aprenderam que resolver o problema é na pancada. Aprenderam com seus pais, com a vida, que resolver problema é enfrentando o problema como um leão, brigando como um urso. E aprenderam a fazer assim. E o Senhor diz: aquietai e aquietai, e sabei que eu sou Deus. Aquietai e aquietai, e sabei que eu sou Deus. Não lute como urso, e tampouco ruja como leão. Apenas aquieta-te. Pai, aumenta a fé dos teus filhos. Aumenta, Senhor. Aumenta a fé. Aumenta a fé. Ensina a descansar, a não desanimar. Anima. Levanta e anda. Anima-te. Levanta e anda, diz o Senhor. Oh, Arabash. Derrama a tua glória sobre a tua igreja. Obrigado por essa chuva de bênção que caiu sobre nós. Manifestação da glória do Senhor. Manifestação da glória. Essa chuva, nós te louvamos, porque o Senhor quis mostrar para a igreja o ruído grande que está sobre ela. Mas a voz não calou. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cantemos essa música e eu vou dar a bênção apostólica. Pode puxar. Comunicando à igreja de hoje pela manhã, nós levantamos R$1.360 para começar a pagar o nosso ar-condicionado. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Mas pastor, falta, não é 6.000, essa foi a semente. A igreja lançou a semente. A igreja lançou a semente. E essa igreja vai contemplar mais uma vez que o justo viverá pela fé. Amém? Posso ouvir um amém? Eita, glória a Deus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.